Olá, seja sempre bem-vindo ao canal. No estudo anterior, nós trabalhamos com aspectos importantes do sursis e hoje eu quero apresentar para você uma questão que trabalha com o livramento condicional e com isso também ajudá-la a compreender questões relevantes dentro desse instituto penal. E é claro, quero convidar desde já você a se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda semana estou preparando material de qualidade especificamente para lhe ajudar. Nós iremos analisar uma questão elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, uma questão muito técnica que exige especial atenção. Paulo foi condenado por infração aos artigos 217-A e 71 do Código Penal, estupro de vulnerável em continuidade delitiva, a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão. E após cumprir 2/3 da pena, foi-lhe concedido o livramento condicional. Paulo estava cumprindo regularmente o período de prova do livramento condicional quando foi preso por cumprimento de mandado de prisão referente à nova condenação transitada em julgado por fato cometido anteriormente à concessão do livramento condicional. A pena de 5 anos e 4 meses de reclusão por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, que é o roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Considerando a situação apresentada, a nova condenação por fato anteriormente à concessão do livramento condicional é causa de. Nós devemos ficar muito atentos com essa questão, porque, primeiro, devemos avaliar se é uma possibilidade, se é uma situação de revogação, lembrando que o Código Penal nos traz situações de revogação obrigatória e revogação facultativa, exemplo também ocorre com o sursis, e ocorrendo essa revogação, nós iremos avaliar os efeitos dessa revogação, se este período de prova vai abater ou não a pena, e se o período, no caso, se passado um período de tempo após a unificação da pena, pode ser concedido novamente o livramento condicional. Então essas são as questões, são os elementos que nós precisamos refletir nessa questão. Letra A. Ocorrerá então a revogação facultativa do livramento condicional, devendo o juiz unificar as penas e determinar a manutenção do livramento condicional. A afirmação está certa ou errada? O que você me diz sobre isso? A afirmação está incorreta. Por quê? O artigo 86 estabelece que revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, que é justamente a situação que nós encontramos no enunciado. E ainda nós encontramos aqui no inciso 1º a revogação, claro, por um crime que é cometido durante a vigência do benefício e também na hipótese do crime anterior. Nessa hipótese, então, nessas situações, nós teremos a revogação do livramento condicional. A afirmação está incorreta. Letra B. A revogação do livramento condicional e em relação à condenação por estupro após a unificação das penas, e cumprimento dos requisitos, não poderá ser o livramento condicional novamente concedido, computando-se como tempo de cumprimento da pena o período de prova. O que você me diz? Após a unificação das penas, pode novamente ser concedido o livramento condicional, desde que, claro, cumpridos os requisitos, porque tudo isso leva a uma série de alteração nesses requisitos. A afirmação está incorreta. Olha o que dispõe o artigo 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Ponto. Mas salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. A regra é que não seja novamente concedido com relação àquela pena, mas se ele recebe uma nova condenação, ocorre a unificação da pena, e daí com base nessa nova, entre aspas, nova quantidade de pena, nova pena unificada, ele pode novamente receber o livramento condicional, desde que atendidos todos os requisitos. E um outro ponto importante que nós temos que avaliar é que se o crime é praticado durante a vigência do livramento condicional, este período de prova não leva ao abatimento da pena. Mas se a condenação ocorre por um crime praticado antes da concessão do livramento condicional, como é o caso nessa questão, aí sim nós teremos o abatimento, é o que nós encontramos aqui no artigo 88 do Código Penal. Por isso essa afirmação da letra B está incorreta, e agora nós vamos avaliar, com base no artigo 88, as demais alternativas. Letra C, ocorre a revogação do livramento condicional, certo? E em relação à condenação por estupro, após a unificação das penas e cumprimento dos requisitos, não poderá ser o livramento condicional novamente concedido. Errado. A afirmação está incorreta. A afirmação está errada. D.
revogação do livramento condicional, certo? E em relação à condenação por estupro, após a unificação das penas e cumprimento dos requisitos, poderá ser o livramento condicional novamente concedido, certo? Até aqui correto, olha, não se computando como tempo de cumprimento de pena o período de prova. Atenção, porque aqui nós temos no enunciado que este crime, essa segunda condenação por um crime ocorrido anteriormente à concessão do livramento condicional. E como nós vimos agora há pouco, no artigo 88 do Código Penal, quando a condenação é por um crime anterior à concessão do benefício, ocorrerá sim o abatimento, considera-se esse período de prova, então, para abater a quantidade de pena. Por isso que a afirmação correta está na letra E. Então, nesta situação, ocorrerá a revogação do livramento condicional, e em relação à condenação por estupro, após a unificação das penas e cumprimento dos requisitos, sempre, claro, cumprimento dos requisitos, poderá ser o livramento condicional novamente concedido, computando-se como tempo de cumprimento da pena o período de prova, conforme, então, redação do artigo 88 que nós realizamos a leitura. Fique atento, veja uma questão extremamente técnica, que exige o conhecimento e atenção do candidato. Muito cuidado com essas questões. Veja como aprender praticando faz toda a diferença, porque no estudo de hoje você pode avançar no estudo do livramento condicional, compreendendo aspectos importantes da situação da revogação, quando ela é obrigatória, quais são os efeitos da revogação. Por isso que aprender praticando faz toda a diferença no seu processo de compreensão e de memorização. Quero convidá-lo a conhecer o nosso site, onde você encontra cursos e outros materiais de apoio, e também a compartilhar esse conteúdo com seus colegas, com seus amigos, para ajudar a difundir o conhecimento. Se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, deixe o seu like e nos encontramos já na próxima videoaula. Um grande abraço, saúde e paz para você, sua família e seus amigos.